Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sou o profeta de Deus, o Anderson Silva. Você pode pesquisar no YouTube, Profeta o Anderson Silva. Quero falar sobre uma palavra concernente arrebatamento. Você pega o dicionário da língua portuguesa e você procura o significado da palavra arrebatamento. Arrebatamento significa rapto. 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, 53 e 54. Você vai chegar à conclusão que Jesus Cristo virá no piscar e abrir de olhos, arrebatar a sua igreja. A sua igreja está falando dos cristãos, porque Jesus falou para os seus primeiros cristãos, ou seja, para os seus primeiros apóstolos. Em São Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, Simão Bar-Jonas, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observamos que na parte B, o Senhor Jesus fala que ele edificará a sua igreja. Veja bem, igreja está falando dos próprios cristãos que estão no planeta Terra pregando a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, está falando dos cristãos, que dentro do Estado Islâmico são mortos. Na Coreia do Norte, eles são mortos porque são rastreados por via celular, eles são rastreados e torturados e mortos. Estes cristãos que nessa 10ª hora são mortos, eles estão com Deus, eles estão vivos na presença de Deus. Os cristãos que já morreram em Cristo, eles estão sepultados no cemitério. No tocante ao arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Observa, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que veio para Israel, porque o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, estou falando dos cristãos, os que morreram em Cristo, os cristãos que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, ou seja, os que ficarem vivos, está falando da igreja, está falando dos cristãos que estão vivos na terra, pregando a palavra de Deus, serão transformados no corpo incorruptível, porque esse corpo contaminado pelo pecado, embora que ele foi lavado pelo sangue de Jesus, não entrará no céu, mas esse corpo
será transformado no corpo incorruptível e seremos arrebatados. Está entendendo? Então, o arrebatamento da igreja está bem próximo. Em São Mateus capítulo 24, versículo 37, Jesus disse: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." Versículo de número 44. "Por isso ficai-vos atentos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá." Veja bem, o arrebatamento da igreja vai ser uma grande catástrofe. O arrebatamento da igreja, porque na BR, na Brasil, na Rio Santos, na linha vermelha, na linha amarela, enfim, na Brasil, carros se desgovernando, o corpo de bombeiros sendo acionado para apagar o incêndio, e os repórteres entrevistando pessoas na rua, pessoas chorando. Por que as pessoas vão chorar? Porque os seus antequeridos desapareceram do ar. Porque Jesus virá arrebatar a sua igreja. A maioria dos seus antequeridos eram cristãos da Assembleia de Deus, da Igreja Mundial do Poder de Deus, da Igreja Internacional da Graça de Deus, etc. Eram cristãos. Então, essas pessoas cristãs serão arrebatadas. Muitas pessoas vão ser arrebatadas ao encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Jesus virá nas nuvens. Ele não pisará nessa terra, porque essa terra está contaminada pelo pecado dos homens e das mulheres. Jesus virá nas nuvens, com a trombeta de Deus, e só vai ouvir o som da trombeta a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Eu, profeta, o Anderson Silva, vos deixo esta palavra de alerta. Jesus Cristo está voltando. Desviado, volte para Jesus. Ímpio, levanta suas mãos e aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu, profeta, o Anderson Silva, vos deixo esta palavra.